Vamos ver agora se volta. E aí, pessoal? Estão me vendo, me ouvindo bem agora? Dá um feedback para mim. E aí, gente? Deixa eu chamar a Aninha. E aí, gente? Tá dando certo agora? Todos estão me vendo, me escutando? E aí, Aninha? Agora sim. Agora? Oh, coisa Agora boa! sim. Uhum. Mas eu estava falando da alegria, do imenso prazer de poder trazer você aqui comigo, te apresentar os amigos, a família, as pessoas que me seguem, as pessoas que acreditam no nosso trabalho. Para mim é uma honra, é uma honra. Quero muito te agradecer, feliz demais. Ana é uma pessoa especial, tá? Hoje nós trocamos uma ideia no WhatsApp e eu estava falando para ela dessa luz, é uma luz que ela tem. É uma menina muito inspiradora, que eu sou muito fã e estou feliz de tê-la aqui pertinho de mim, comigo agora, não é? Então, eu quero te desejar boa noite, agradecer a todos que estão aí já aqui, ligadinho com a gente. Queria que você falasse um pouquinho de você, queria que você apresentasse para as pessoas quem é esse doce que é você. Oh, bondade sua. Boa noite a você, a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando. E antes de me apresentar, eu tenho mais é que agradecer a você pelo convite, não é? Toda essa percepção que tu tens sobre mim, não é? Sobre a minha vida, sobre a minha trajetória. A você eu quero dizer, Fabiola, que você é que é luz. Você quem irradia luz por Oh, onde meu você Deus, passa, que honra! o trabalho, não é, o qual você desenvolve. Eu tive a oportunidade de conhecer, não é, o IAV principalmente. Eu acredito que nessa sua nova fase agora também será uma fase de êxito, assim como você vem conquistando tantas coisas, não é, boas, inclusive, fazendo a diferença na vida das pessoas, na vida daquelas mães que eu tive a oportunidade de conhecer e na vida também de todas aquelas famílias que você acompanha e que vai propiciar, na verdade, um acompanhamento muito maior diante de todo o trabalho que você ainda vai desempenhar. E eu acredito também nisso, Ai, que né? coisa linda! Então, Já vai me agradeço emocionar. aí. Antes de começar, já vai me emocionar. Então, eu agradeço aí as suas palavras, né? A sua consideração pela minha pessoa. Então, eu sou Ana Cristina Chagas, né? Eu sou psicóloga e sou psicoterapeuta. Eu atualmente tenho um espaço de psicologia construído com muitas mãos, né? Que foram e são amigas minhas que me ajudaram com os, eu costumo dizer que são os nossos sonhos, né? Entrelaçados e nesse espaço de psicologia a gente coloca em prática todo o sonho que foi planejado e um dos objetivos também é poder tornar a psicoterapia acessível também para aquelas pessoas que não têm, digamos assim, um recurso financeiro tão vasto quanto as demais que podem pagar um processo psicoterapêutico com a base estabelecida, né? E aí, para além disso, além de psicóloga e psicoterapeuta, né, falar um pouquinho aí da minha trajetória, eu me formei em psicologia em 2013, né, numa linha que nós chamamos da linha de psicologia fenomenológica existencial, né, diferente daquela psicologia, digamos assim, um pouco mais tradicional, onde as pessoas têm aquela abordagem analítica, né? A minha formação foi em psicologia fenomenológica existencial, mas todas as psicologias se somam, né? Por isso que a gente diz que são psicologias. Não existe o certo nem errado, é a nossa visão de mundo que vai nos direcionar, né? Na verdade, para isso.
E aí depois, né, com essa formação, em seguida eu fiz uma pós-graduação em intervenções psicossociais e comunitária, e hoje eu estou vivenciando uma outra especialização, que é na abordagem clínica, da psicologia centrada na pessoa, que é a minha paixão de vida e o modo o qual eu enxergo o mundo. Além de psicoterapeuta, eu também trabalho hoje na Prefeitura do Recife, né, na secretaria que tem um nome bem vasto, né, vasto é o seu nome, e vasto é a multiplicidade que compõe essa secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Política sobre Drogas e Direitos Humanos, e eu trabalho especificamente na Secretaria Executiva de Direitos Humanos. Passei por toda uma trajetória, né? Agradeço também a todas as pessoas que me ensinam e me inspiram todos os dias, né? As relações de trabalho, e tem algumas companheiras que estão aí conosco, nos potencializam a cada dia, né? Essa experiência. E aí hoje eu passei pela gerência da criança e do adolescente, tive essa experiência, passei também pela gerência da pessoa idosa e atualmente eu estou compondo, né, a equipe de prevenção e mediação de conflitos comunitários. Então está sendo uma experiência maravilhosa e enriquecedora. Estou aqui hoje à disposição para que nós possamos construir e tecermos juntos, né, essa reflexão sobre a perspectiva da saúde mental em meio a esse isolamento social, né? Que tem sido um grande gargalho, não É é? verdade. Para toda a sociedade, a gente sabe. Mas é impossível eu não trazer isso para a realidade, tá? Para a minha realidade, com as nossas mamães. Né? Tem sido muito difícil para as mães, para as pessoas com deficiência, né? Bem especialmente os autistas, né? Os com deficiências sensoriais, intelectuais. Tem sido dias difíceis. Difíceis para o paciente, difíceis para o filho e difíceis para a mãe também, né? E para a família. Né? Eu tenho escutado relatos sofridos, né? Relatos sofridos. A gente tem tentado, dentro da ONG, se reunir com as mães, agora online, né? Mas a gente está sempre conversando pelo WhatsApp. O IAV tem uma psicóloga, graças a Deus, a doutora Cleo, que eu quero mandar um beijo, que tem atendido virtualmente esses pacientes, telefone, WhatsApp, mas é uma demanda grande, é real, né? É Sim. real e que eu também vivencio, né? É difícil e a gente precisa conversar, falar mais sobre isso. Eu tenho dito muito isso às minhas mães. Vamos conversar, vamos ouvir, vamos falar, vamos compartilhar. Eu sempre acho, adoro essa palavra, compartilhar. Eu sempre acho que o que a gente divide fica melhor. A gente multiplica, se for dor, a gente divide. Então, aí eu tenho aí, tem várias pessoas interagindo conosco, que coisa boa, né? E tem uma mamãezinha, é Luciana, eu acho que é uma mãe, que ela diz que os autistas sentem muita falta da rotina dos atendimentos presenciais. E me chamou a atenção essa fala dela, porque é isso que a gente mais tem escutado na ONG, né? É aquela rotina daquela criança, principalmente os com déficit intelectual ou o sensorial, que tinha aquela rotina assim todo dia, aí se vê trancado dentro do quarto, dentro de casa, na casa pequena, num apartamento pequeno, enfim. Tem sido difícil e eu quero muito que você possa trazer para a gente uma palavra, uma direção, tá? É muito importante que você... Primeiro, você estar aqui com a gente já é muito importante, mas você trazer nessa pauta esse olhar de mãe, de família dessa pessoa com deficiência, dessa pessoa idosa, né, que também teve a sua rotina
quebrada. Enfim, conversa um pouco com a gente, organiza um pouquinho essa nossa cabeça, né? Essa nossa saúde mental que está assim fragilizada, não há dúvidas. Aí a gente tem os relatos da insônia, da depressão, da ansiedade, tudo isso a gente vê, e quem já tinha tem aumentado muito depois da pandemia, e quem não tinha, infelizmente, começou a conhecer esses tipos esses problemas. Mas enfim, socorro, socorro, Aninha. Estamos aqui, como você falou, né, para que nós possamos compartilhar. E eu vou além do compartilhar, que é construir, não é? O conhecimento. O conhecimento construído, ele torna-se vivificado dentro de nós e tem essa possibilidade de perpassar também para as outras pessoas, porque eles são feitos de várias mãos, digamos assim. Mas no que tange a tudo isso que você traz, né, já que nossa temática em específica é sobre saúde mental, né? E aí é muito importante falarmos e frisarmos aqui que nós não vamos trazer aqui hoje aquele contexto da saúde mental, que fala ali da reforma psiquiátrica, senão nós iríamos ficar aqui muito tempo para podermos dialogar sobre isso e fazer uma análise mais crítica, não é, construtiva a respeito dessa perspectiva. Mas falarmos de saúde mental é, primeiramente, começarmos a compreender quem é esse sujeito, né? Esse sujeito somos nós. Somos nós. São essas mães, são esses filhos, são mulheres, são homens, são crianças, são jovens, são adolescentes, são adultos e são também pessoas idosas. São pessoas também com e sem deficiência, não é? Então, tudo isso implica em tentarmos, primeiramente, compreendermos quem é esse sujeito, né? E a compreensão de sujeito como aquele sujeito biopsicossociocultural, que inclusive em alguns estudos já amplifica um pouco mais isso, não é? Traz esse sujeito como biopsicossociocultural e espiritual. Sim. Né? Então, é justamente esse sujeito que está submerso a uma nova realidade, que estamos submersas, na verdade, a uma realidade na qual nos pegou de plena surpresa, nós não imaginávamos que iríamos passar por isso, né? E aí compreender justamente, já que estamos falando sobre saúde mental, compreender que conceito é esse de saúde que nós estamos falando. Ora, pois, se nós temos um sujeito, o qual ele deve ser considerado como um sujeito biopsico, sociocultural e até espiritual, para que esse sujeito ele possa desfrutar de uma saúde mental, me parece que todos esses outros recursos, não é? O recurso emocional, o recurso social, o recurso cultural, talvez o seu recurso espiritual, eles precisam estar em consonância uns com os outros para que ele tenha o que nós chamamos aí de uma saúde plena, não é? E aí, no que tange essa perspectiva da saúde, cabe ressaltar que a saúde não é a ausência de doença ou a ausência de problema. Muito pelo contrário, né? É justamente essas tríades que vão se somando, que vão perpassando umas com as outras, e aí a gente precisa de melhor investimento na saúde, de melhor gestão pública, não é? De uma política pública mais eficaz. A gente precisa, na verdade, de melhor recurso para as pessoas que estão, digamos assim, numa situação de vulnerabilidade maior do que as outras. Entende? Então, tudo isso vai se somando para que nós possamos, então, aqui compreender e começarmos a construir o que significa esta saúde emocional. Nós vamos precisar de tudo isso. Agora, obviamente, né, que falando desse contexto em específico do isolamento social, que é o qual nós estamos vivenciando, isso se ramifica e isso se amplifica ainda mais, né? Porque tudo vai depender de como o próprio sujeito, desse sujeito, né, que perpassa por tudo isso, como é que foi a sua história de vida, o que é que tem impresso na sua história de vida, quais foram as principais dificuldades ou as principais alegrias também que esse sujeito passou, como é que ele lida com o sentimento de perda, né? Então, assim,
são várias características capazes de talvez moldar ou nortear aqui hoje essa nossa reflexão, né? E aí talvez a pergunta seja como melhor nós lidarmos, né, neste momento com a nossa saúde mental, mesmo diante de todas essas circunstâncias, né, dessas circunstâncias, e aí traçarmos ou identificarmos dentro de nós as nossas principais habilidades e as principais, talvez, possibilidades que nós temos no nosso dia a dia para melhor encarar esse momento tão delicado que nós estamos vivenciando, né? E aí a gente tem o que eu participei de uma live anteriormente, né, em alguns dias atrás, que eu trouxe uma frase de uma pessoa que eu ouvi, foi o Henrique Vieira, né, é um militante, é um pastor também, inclusive, que tem uma análise crítica muito legal, independente do contexto religioso, e ele trouxe que nós choramos a dor do mundo porque nós vivemos em um mundo de dor. E eu achei isso muito significativo. Grande. Do mundo, porque nós vivemos em um mundo de dor. E de praxe é isso que nós estamos submersos hoje em dia. Não é? Com o noticiário, com pessoas onde o processo de ansiedade tem aumentado ainda mais. Né? Onde a confusão entre o humor deprimido e a depressão está aí latente o tempo todo, onde não saber lidar, inclusive, com essas novas configurações e essas novas readaptações, né, na nossa rotina diária, que traz essas inquietações e tantas outras reflexões, né, que nós podemos, então, trilhar aqui, que é um cenário de incerteza. E aí, respondendo um pouco do que tu me perguntaste, né? Mas como é que a gente talvez possa fazer para a gente poder, uma luz, né? Para a gente poder compreender tudo isso? Eu parto, sabe, Fabiola, da perspectiva, primeiramente, da aceitação. Se Isso. não aceitarmos e não tivermos a plena consciência de que é um momento em que nós não podemos mudar nada da água para o vinho, nós não temos como sozinhos mudarmos nada, mesmo sabendo que as nossas atitudes, além de nos afetarmos, podem também afetar as outras pessoas, a partir do momento que a gente não cumpre detalhadamente aquilo que é estabelecido pelo Ministério da Saúde, né, e pelas regras também governamentais. Isso sim, mas precisa se trabalhar a nossa aceitação para o momento, compreender o momento de vulnerabilidade, o momento de incerteza, né? E traçarmos juntos e juntas, né? E aí vem aquela perspectiva da nossa rede de apoio, quais os recursos principais que eu tenho neste momento, né? Porque não há como nós dizermos que nós não temos nenhum tipo de recurso. E aí, quando eu falo de recurso, não é apenas o recurso financeiro, não é isso, né? É o recurso de nós acionarmos uma rede de apoio, de nós acionarmos um serviço de saúde, de conversarmos com alguém que talvez tenha um debruçar, uma escuta mais ativa e compreensiva para poder acolher essas nossas inquietações. Não é? É a gente compreender que vai existir momentos, sim, onde a nossa euforia e a melancolia ela vai estar mais presentificada no nosso dia a dia, né? E como falei anteriormente, em um outro momento, em um outro espaço, é principalmente tentarmos usar a nossa criatividade construtiva para melhor lidarmos com esse momento tão delicado, digamos assim, mas acima de tudo, sabe, Fabíola, o que eu costumo refletir, não só para mim, mas também dentro da minha família, porque para além de psicóloga, né, eu tenho família, eu tenho as minhas relações, né, sociais, enfim, porque às vezes as pessoas colocam o psicólogo ali numa caixinha, como se nós não chorássemos, como se nós não sofrêssemos, muito pelo contrário, né? Nós também estamos aí submersos e vulneráveis também a esse tipo de sofrimento. Por isso que é importante, né? O profissional também ele se trabalhar para poder se potencializar, para poder lidar melhor com essas situações e também ajudar outras pessoas a lidar melhor também. E aí, nesse sentido, né, para além da aceitação,
vem também essa possibilidade de nós traçarmos, né, junto com alguns recursos, o desenvolvimento da nossa capacidade de resiliência, né? Eita, isso. Nossa capacidade de resiliência, que é aquela capacidade de passarmos por situações como essas, as quais nós estamos vivenciando, e não estagnarmos ali apenas naquela situação. É compreender que é uma situação que nós não podemos mudar de uma hora para outra, mas que nós temos outras possibilidades também para a gente poder trilhar, traçar, construir, né? Compreender esse momento também como um momento de recuo, o qual nós podemos recuar, mas numa perspectiva mais construtiva, né? Eu vou recuar para que depois, porque isso vai passar, isso é Sim, nítido, vai sim, passar, sim. eu poder avançar ainda mais, de uma forma mais construtiva, né? De uma forma mais significativa, digamos assim. E aí, para além dessa capacidade de desenvolvimento, de construção, de manutenção e de colocar em prática a nossa resiliência, o que vai propiciar com isso é a nossa capacidade de ressignificação. O que é isso? Ressignificação é darmos um novo sentido a tudo isso que nós estamos passando. Com certeza, não seremos mais as mesmas pessoas. Claro que seremos pessoas, mas eu digo que teremos amadurecimentos psíquicos, como também Um olhar teremos diferente, né? um retroceder também para as pessoas que não sabem melhor lidar e não procuram ajuda e às vezes não conseguem procurar ajuda, não é? Mas o ressignificar é isso, é darmos um novo sentido. Qual é o momento de darmos um novo sentido? Isso aí vai depender da experiência de cada um, do tempo de cada um, do tempo de cada família. Eu compreendo que quando tu traz dentro do que você colocou aqui como reflexão, não é? Sobre a perspectiva das mães de pessoas com deficiência e principalmente também das pessoas idosas, aí a gente abrange também a nossa percepção para aquelas mães, não é, que os seus filhos ficavam na creche, ficavam na escola, que Isso. trabalhavam o dia todo e que hoje a sua rotina ela foi toda modificada, né? E aí a gente utiliza a nossa capacidade construtiva para poder lidar com a situação. Olha, nós precisamos compreender, no caso principalmente dessas mães, não é? Que a escola é um lugar de socialização. O papel de educar é da família. A gente não pode transferir esses papéis, né? A família ela Exatamente. tem o papel de educar. Aí, certa vez, uma pessoa me questionou, tá, Ana, a família tem o papel de educar, mas e a família que não tem o recurso e a família que também tem pessoas que não foram alfabetizadas? Opa, vamos aí então compreender o que significa educar. Quando a gente traz aqui educar, não significa dizer que vai ter ali toda uma didática a qual esse é o papel da escola. Mas educar é você sentar, é você dialogar Exatamente. com seu filho, Ponto compreender as perfeito. emoções, né? É você saber ouvir, praticar a sua escuta e aproveitar este momento, sabe, Fabiola? Para a gente. Lembra daquele retroceder que eu acabei de falar agora? Às vezes esse retroceder quando nós não estávamos nesse momento de pandemia, vivíamos dizendo o tempo todo que nós não tínhamos tempo para conversar com ninguém, para ouvir os nossos Exatamente. filhos, para ouvir compreender alguém da nossa família, né? Então, talvez esse seja um momento oportuno também para isso. E, óbvio, eu não posso ser aqui, inclusive, um tanto dispersa no que tange que, claro que cada família tem a sua configuração, a sua especificidade, né? O que eu estou dizendo aqui é de uma maneira mais abrangente, mas a gente sabe que existem algumas famílias que, nesse momento de pandemia, a violência doméstica ela é aumentada, né? A Isso. violência contra a mulher, o feminicídio, enfim, tudo isso é aumentado, mas isso são casos diante dessa especificidade, né? E aí há uma série de perspectivas, digamos assim, de cuidado que nós podemos traçar e construirmos aqui diante do que você colocou, né? É. Mas A existe, primeira existe coisa, a primeira coisa é a gente entender que
acho que muita gente agora conseguiu entender que somos limitadas, né? Nós somos limitados, né? E isso a gente não imaginava, né? Porque tínhamos 2 trabalhos, 2 empregos, uma faculdade, enfim, a gente tinha uma rotina que a gente conseguia fazer 10 coisas em um dia só, né? Tínhamos um horário de 8 às 18 horas que fazíamos N atividades e hoje a gente não tem isso e como é, né? Gente, eu pensei que isso não... Minha vida não existiria sem isso. Eu pensei que a minha vida só era isso, né? Minha vida só era o trabalho, minha vida só era cuidar do meu filho, minha vida só era estudar. Hoje a gente tá se conhecendo, né? E se construindo também. Um outro ponto que eu acho muito legal você falar, essa coisa dos índices de violência, que isso a gente já tivemos tema aqui falando sobre isso, que realmente é o aumento da violência doméstica, o aumento da violência contra a mulher, contra o idoso, contra a pessoa com deficiência, vamos dizer, em alguns casos até o desequilíbrio do cuidador, não é isso? Porque, na verdade, nesse momento, esse cuidador ele está precisando ser cuidado, né? Nesse momento, o cuidador precisa ser cuidado. Então, é um momento é renovo. É renovo. Não acredito que depois de tudo isso que estamos passando, e que eu acredito sim que vai passar, mas eu não acredito que depois de tudo isso eu possa me ver do mesmo jeito. Eu tenho visto relatos de famílias, de mães, sou até como piadinha, né, na internet, mas é uma coisa tão séria para ser avaliado, da mãe dizer que não aguenta mais essa coisa de tarefa. Pelo amor de Deus, tem que voltar essas aulas, que eu lá sei fazer essas tarefas, não é verdade? É engraçado, né? É uma brincadeira na internet. Isso é tão sério, gente. Isso é tão sério. É a família que não conhece nem o gostar, o querer, as dificuldades, as preferências dos seus filhos. E não só de filhos, mas do relacionamento de marido e mulher mesmo, né? Porque tem homem que já está gritando aí, né? Nas janelas, né? Que não aguenta mais a sua mulher. Estou morrendo de medo que o meu grite também. Mas, enfim, é esse momento que a gente está passando, né? E no caso do cuidador, especificamente, a gente trazendo para essa realidade da mulher, da pessoa com deficiência, do idoso. No caso desse cuidador, como é que fica isso? Ele está cuidando, precisando ser cuidado. Não é assim, Aninha? Exatamente. Né? A gente sempre refletiu, inclusive, né, sobre essa perspectiva do cuidado com o cuidador, mas eu vou também me atentar ao que você falou, né, que às vezes soa como piada na Pois internet, é. né, o fato eu não aguento mais tarefa, eu não aguento... Isso é um sinal de alerta, Isso. né? É um sinal de alerta de uma exaustão emocional e de um preparo físico e emocional que muitas mães e muitos cuidadores também não estavam disponível neste momento. Fomos pegos de surpresa, né? E aí, tendo em vista o cenário que nós vivíamos antes, né, que era um cenário do aqui, do agora, tudo muito emergencial, e agora a gente tendo que caminhar um pouco mais devagar, né? E aí eu me lembro da música de Lenine quando diz, né, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo Isso. quando tudo pede um pouco mais de alma, né? Eu sei, a vida não para. E de fato a vida não para. Né? E esse cenário está nos mostrando o quanto nós temos de potência também e o quanto nós temos de possibilidade para podermos nos disponibilizar para o aprendizado, nos disponibilizar para as nossas incertezas e as nossas vulnerabilidades. Porque quando tu traz isso, não é? Eu compreendo aqui como reflexão, fazendo esse paralelo com as crenças limitantes a nível social, onde as pessoas têm que sempre estar felizes, têm que sempre estar sorrindo, Exatamente. onde a mãe tem que ser sempre suficientemente boa, e que aí dentro da psicologia a gente compreende muitas vezes que aquela mãe que é insuficientemente boa, ela também é uma mãe que está aí
para poder contribuir com o desenvolvimento do seu filho, né? Então, as estratégias, na verdade, de melhor lidarmos com isso, como eu falei anteriormente, primeiramente é a aceitação e sabermos, principalmente, assumir as nossas vulnerabilidades, as nossas incertezas e a nossa incapacidade também em lidarmos com alguma coisa. Porque quando essa mãe ela faz essa fala, eu não aguento mais tarefa, eu não sei fazer, às vezes, de fato, ela não sabe. E ela não precisa, de fato, saber daquilo, porque muitas vezes ela também não teve aquele ensinamento, não teve essa oportunidade de aprendizado, né? Então, aí é que está. Quando nós aceitamos as nossas vulnerabilidades, as nossas incertezas e sabemos que nem tudo nós damos conta, porque existem áreas, na verdade, na minha vida que eu não consigo dar conta. Então, Isso, qual é a isso. estratégia de enfrentamento? É buscar ajuda, não é? Para que eu possa melhor saber como lidar com esse tipo de questionamento, esse tipo de dificuldade que eu tenho. Mas aí há um fator muito tênue, muito primordial também. Muitas vezes essa pessoa ela não é instruída, né, da possibilidade de ajuda que ela pode ter. E aí é onde entra o que nós estávamos refletindo, né? Essa compreensão desse sujeito biopsicossociocultural. Onde é que essas informações chegam para ela? Onde é que ela pode buscar esse tipo de informação? Nós estamos vendo aí várias reportagens, várias entrevistas falando sobre as aulas online. Tem alunos que não têm computador, não têm Exatamente. smartphone, não têm internet. Então, nós precisamos pensar numa política pública que possa abranger também a todos e todas, né? No sentido de equidade, não só no sentido de igualdade. É no sentido de equidade, cada um com a sua necessidade Isso. específica, né? E compreender também o processo de aprendizado para cada um. Você, melhor do que eu, sabe muito bem, né? A inserção, o processo de todo aprendizado, principalmente para a pessoa com deficiência, e aí a gente traz também essa inserção do processo de aprendizado para a pessoa idosa, né? Tudo isso precisa ser muito avaliado e com a participação social, porque ninguém melhor do que nós mesmos para podermos ali colocar em pauta, né, aquilo que nós queremos, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nos inquieta e aquilo que nós temos em algum momento uma certa inabilidade no ato de lidar ou no ato de ressignificar algumas pautas na nossa vida. Olha só, a Rita, ela é uma psicopedagoga e ela traz uma reflexão maravilhosa. Será que estávamos acostumados ao imediatismo e por isso existem as nossas frustrações? Olha só. Exatamente, não é o que nós estávamos refletindo. A nossa constância anterior era do aqui, do agora, Agora, e agora né? esse O que eu retroceder ele é posso, muito né? significativo, né? Sabe que eu estava refletindo hoje sobre a nossa live, inclusive, né? E aí, tentando aqui trazer como é que eu iria passar para vocês a minha compreensão deste momento atual. E aí, eu até falei com você que cabe nós compartilharmos para as demais, né? Para nós deixarmos acontecer daquilo que vem do coração. Vai acontecer naturalmente a live, não É tem isso. esquematização, digamos assim. E aí, diante da minha reflexão, eu compreendi esse momento como um momento de metamorfose. É um momento de preparo, há ali um casulo, né? Há um processo de transformação para que nós possamos florescer, para que nós possamos, então, criarmos mais autonomia em algum momento da nossa vida. Então, eu compreendo que nada também é por acaso. Há um processo de transformação em tudo isso. A gente vê que, dentro desse processo, além de nós identificarmos cada vez mais infelizmente, as desigualdades sociais, né, que esse momento atual apresenta para nós o tempo todo, né, diante dessas desigualdades sociais, nos apresenta também toda uma rede de apoio, de sensibilização e de movimentação social que as pessoas são capazes de fazer quando nós nos unirmos. Né? Então, veja a potência, na verdade, de nos unirmos como pessoas, Isso. não é? Como
como cidadãos. Então, assim, tem sido doloroso, mas ao mesmo tempo tem sido muito bonito, muito belo ver esse florescer das pessoas, ver essa ajuda mútua, ver essas redes de apoio se movimentando a todo tempo para um bem comum, que é o bem do bem-estar, que é a possibilidade de lançar o bem-estar para aquelas pessoas, não é? É. Olha, tem uma fala de Gabriel, que é meu filho, tá? Gabriel, meu filho, tem 20 anos e achei bem interessante. Ele diz o seguinte: e quanto às pessoas que planejam e controlam sua vida e seu tempo, como lidar com essa perda de controle? Como lidar com a sensação dos sonhos ficarem mais distantes? No caso dele especificamente, que eu acredito que também é de muitos, é um exemplo bom para a gente trazer, a faculdade, que não tem aula, né? Ele estuda na UPE e lá não entrou no esquema de aulas online. Então, é um período perdido, não é isso? É uma frustração, e isso existe, é uma frustração. E aí me vem também na cabeça os sonhos de novos empreendedores, de quem tinha iniciado os seus projetos, quem tinha iniciado o seu trabalho, o seu comércio, enfim, o seu empreendedorismo. Tudo isso mexe muito nesse momento, tudo isso está muito latente nesse momento dentro da gente. Não é verdade? Não é assim, Aninha? É verdade, né? Tudo isso é muito latente, tudo isso é muito confuso em alguns momentos na nossa mente, né? Mas, sobretudo, não justificando, mas como a possibilidade de nós refletirmos, né? Tudo isso é conduzido também de como nós lidamos com as nossas frustrações, não é? É. Diante da nossa vida, da nossa existência, da nossa compreensão como sujeito, né? Tendo em vista que se nós pararmos também para refletirmos em uma outra perspectiva, tudo bem que aconteceu a pandemia e aí precisamos, de fato, readaptar essa nossa rotina, alguns sonhos não é que foram perdidos, talvez eles estão pausados e podendo ser Pausados, ressignificados com outras coisas que podem fazer parte também desse sonho, não é? Mas cabe ressaltar que poderia ser um outro tipo de coisa, né? Para cada caso há uma especificidade. Este caso em específico foi o momento da pandemia, as aulas pausadas, há essa inquietação, né? Mas aí que tal nós tentarmos reformular o nosso modo de olhar para este momento, né? Compreender que tá, tudo bem, eu não estou ali seguindo a faculdade que eu escolhi, os projetos que eu tracei, mas o que é que eu posso fazer que pode contribuir com isso, isso. mesmo com essa esquematização que eu fiz, em algum momento estando pausada, ou até dentro da perspectiva de cada sujeito, tendo sido frustrada em algum momento. O que é de melhor eu posso fazer para poder contribuir? Por exemplo, se eu fui aprovada em um curso universitário e aí nesse momento está ali o curso em stand-by, eu posso utilizar o meu tempo para poder adquirir mais informações sobre aquele curso em específico, ler livros que possa coincidir com a grade, na verdade, a qual eu já tinha ali estabelecida. Então, talvez condensarmos essas nossas emoções inquietantes, que muitas vezes não são tão construtivas, e passar a enxergá-las como potencializadoras e construtivas em algum momento, se nós adicionarmos a elas outros elementos e outras possibilidades capazes de é aí que vem o momento de ressignificação, não é? Capaz de darmos um outro sentido, que é essa ressignificação, a isso que tanto me inquieta. É aí que está. É a nossa capacidade de aceitar a vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo nos potencializarmos com ela e sabermos que as frustrações, elas vão acontecer em todo o decorrer da nossa vida. A diferença é como eu lido com o meu processo de frustração. Olha aqui um outro questionamento. E quando tentar dar continuidade não aos sonhos apenas, mas dar continuidade à nossa existência diante de tanta dificuldade, tantas vezes subtraído do próximo, do sistema. Bem interessante essa fala.
Exatamente. O próprio sistema subtrai. E é aquilo que nós estávamos refletindo anteriormente, né? Para termos uma melhor saúde mental, a gente precisa de toda uma interface para podermos propiciar isso. Mas se nós tentarmos, em algum momento, condensar esse nosso pensamento, porque o que é que acontece? Quanto mais tivermos a ativa daquilo que para nós formos frustrados, mais a gente vai se frustrar. Então, condensarmos o nosso pensamento em coisas mais positivas, compreender, talvez, não é? Digamos assim, nesse nosso momento de isolamento social, onde a nossa rotina, digamos assim, está mais dentro da nossa casa, tornar essa casa como algo mais significativo para nós, seja também uma possibilidade. Eu costumo dizer, sabe? Claro que não é romantizando aqui, digamos assim, essa perspectiva a qual eu trouxe para que nós possamos refletir, mas eu prefiro compreender a casa como lar, né? E aí a palavra lar, que nós já tivemos a oportunidade de refletir sobre isso, Fabíola, que é o lugar de amor e ressignificação. Claro que, como falamos anteriormente, nem todos os lares são assim, né? Mas tornar essa casa que não é apenas a casa física, mas a nossa casa simbólica, a nossa casa emocional, como esse lugar de amor e ressignificação, significa dizer: eu vou olhar para mim com mais cuidado, com mais gentileza, com mais zelo. Os meus sonhos não acabaram, muito pelo contrário, eu continuo sonhando. Pode ser que alguma parte ali do meu sonho tenha sido frustrada, mas por um momento eu posso ressignificar e tornar a investir nesse sonho quando possível. É fazermos aquilo que é possível e também tentarmos compreender ali aquele nosso lar. Cada lugar da nossa casa, cada lugar do nosso lar, né, como um lugar simbólico. Por exemplo, a nossa casa, né, a sala da nossa casa. É simbologia quando eu digo o seguinte: quem são as pessoas que eu recebo na sala da minha casa? Né? E aí, emocionalmente, o que é que eu alimento dentro da minha perspectiva de pensamento, dentro da minha perspectiva de saúde mental? Dentro do meu quarto, que é um lugar, digamos assim, de mais intimidade conosco, com o nosso cônjuge, com as nossas relações diante das nossas orientações sexuais ou configurações familiares, né? Quais são os tipos de segredo que eu compartilho ali naquele quarto? O que é que eu posso compartilhar de segredo, de inquietude para comigo? Então, se eu for para a cozinha, o que é que eu posso ali construir? Qual é o tempero que eu estou colocando ali? Então, o que é que eu posso adicionar emocionalmente na minha cozinha simbólica, que é esse meu lar simbólico? O que é que eu posso ali acrescentar? Qual é o sabor melhor que eu posso dar? Né? Ali no porão de casa, o que é que eu posso colocar ali e o que é que eu sei que nesse momento eu não consigo tocar emocionalmente porque eu sei que vai me ferir e eu sei que eu não vou conseguir dar conta, pelo menos neste instante. O que é que eu posso deixar ali em stand-by, digamos assim, que eu não consigo até o presente momento lidar com isso. Então, todas essas junções, claro que é uma metáfora, né? Mas faz com que nós possamos refletir que nós somos os nossos próprios lares. O lar, que é o lugar de amor e ressignificação, somos nós mesmos. Se nós não nos amarmos, se nós não tivermos a prática do auto-amor, a prática do autocuidado e essa possibilidade, né, de desenvolvermos a cada dia essa nossa experiência, digamos assim, de existência e compreensão de que na nossa vida nós vamos passar por momentos positivos, mas vamos passar por momentos que vai precisar de ajuda e que nós vamos precisar estar mais potencializados para podermos encarar, não é? Eu acho, eu entendo como sendo a primeira dificuldade é entendermos que somos limitados, né? E esse momento está aí, ó, na nossa cara, não é? Somos limitados, sim, né? E a gente entender, eu não digo nem entender, eu digo aceitar. Aceitar essa nossa limitação, eu acho que tem sido a maior e a grande barreira, não é? Tem muitas mensagens aqui, pontos bem importantes que muita gente está trazendo, e no meu WhatsApp também. E tem a questão da perda,
tem a questão do medo, porque ele é real, né? Porque, não fala a palavra medo, mas existe, é real, é um sentimento real, né? E quando a gente fala, eu tô com medo dessa doença, alguém pegou, eu tô com medo que morra. Eu tive o Covid, eu e o meu marido, e foram dias muito difíceis, né? E assim, estávamos sós, eu, ele e Arthur em casa, e você imagina a situação, né? Doentes, preocupados com o Arthur, sem poder dar assistência. O nosso outro filho não estava em casa, e aí adoecemos, ele também não pôde mais voltar, porque seria mais um, né? E então foi um momento muito difícil para toda a família. Toda a família. Então, era mãe, sogra, cunhadas, irmãos. Era um sofrimento, era uma angústia. E assim, era como se eu não tivesse o direito de dizer que eu estava com medo. Não, não fale essa palavra medo, mas eu estava com medo. Eu estava. Era sincero o meu sentimento, era real, né? Então, um outro tema que eu queria que você falasse sobre. Parece que quando a gente fala a palavra medo, eu me sinto oprimida. Eu não posso falar que eu tive medo. Eu tive. Eu não posso falar que eu tenho medo hoje. Os meus pais são idosos, estão em casa sozinhos. Cada vez que eu vejo que alguém passou lá, que alguém parou lá, eu fico muito preocupada. Eu estou sem vê-los há meses. Eu falo com meus pais só pelo WhatsApp, né? Então, isso me dá medo. Tenho medo, sim. Tenho medo, sim. Eu queria que você pudesse falar sobre isso, sobre esse sentimento. Se isso é uma... eu estou sendo pessimista, se é uma coisa negativa. Eu não me vejo assim. Eu só sinto. É o meu sentimento. Sentir já é um ponto de partida, né? Para aceitarmos que nós somos humanos. E para compreendermos que isso faz parte, isso é inerente da nossa condição humana. E aí é o que nós estávamos falando anteriormente, dessas crenças sociais que são limitantes, onde a gente não pode sentir medo, tem que estar o tempo todo feliz, de falarmos talvez de sentimentos e emoções que fazem com que as pessoas possam nos colocar num posicionamento de declínio, é feio. Mas muito pelo contrário, muito pelo contrário. E como psicóloga, né, o que eu posso, inclusive, ressaltar é que quando nós somos, ou quando nós assumimos esse medo, aí é que nós estamos mais potentes. Porque nós Olha, estamos reconhecendo o que para o outro é uma total fragilidade ou um total declínio. E assumirmos para nós mesmos o nosso medo, a nossa incerteza, as nossas incapacidades, né, nos faz mais fortes do que dizermos que estamos o tempo todo feliz, contente, o que de certo não estamos. Né? exato. Então, ter medo, ter angústia, dor, sentimento de impotência, felicidade, alegria, contentamento, seja o que for, tudo isso são coisas inerentes à nossa existência humana. Não existe ser humano sem esse tipo de sensação, de sentimento, com essas emoções, né, que fluem a partir desses sentimentos. Né? E aí cabe lembrar que, obviamente, o isolamento social, e principalmente as pessoas que passaram por um processo de adoecimento diante da Covid-19, né? Claro que o medo, né, e digamos assim, a inabilidade em algum momento torna-se um pouco mais latente, né? Diante dessas circunstâncias. Mas aí o que vai delinear é, como eu disse mais uma vez, não é? É como nós, da mesma forma como nós encaramos o nosso processo existencial, como é que eu encarava o medo diante do meu processo de construção como sujeito? Entende? Então, como é que eu encaro o luto? Porque luto não é Sim, só quando morre, não sim, é? Luto é tudo sim, aquilo que procede de uma perda. sim. Entende? Então, luto não é só quando a gente fala de morte, pode ser uma morte simbólica também, uma morte emocional também. Por exemplo, a separação, a Isso, perda de um amigo, né? A perda de um trabalho, tudo isso gera luto em nós. E cada pessoa, cada indivíduo, né? Ele vai encarar de uma forma diferenciada.
né? O seu luto, que vai depender justamente de como ele já era debruçado a encarar suas perdas diante do decorrer da sua vida. Existe uma autora chamada Elizabeth Kubler-Ross que tem um estudo em específico sobre essa questão de luto e que quem desejar vale muito a pena ler, porque ela traz o estágio do luto como caracterizado em 5 possíveis estágios, que é vivenciado por cada pessoa de uma maneira bem diferente. Ela traz que a primeira sensação é uma sensação de raiva muito grande, não é? Por estarmos passando pelo aquele momento de perda. Aí vem a sensação da depressão, vem a sensação da barganha, né? Vem a identificação da aceitação, né? Então, assim, tudo isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Nada é igual para ninguém. O processo de ansiedade de um não é igual ao processo de ansiedade de outro. Um outro ponto que eu gostaria muito de ressaltar aqui, que algumas pessoas, inclusive, me questionaram, é sobre o processo de depressão, né? Sim, Todas as pessoas dizem, ah, mas eu estou em isolamento, eu já estou deprimida, eu estou em depressão, né? E aí nós precisamos estarmos muito atentos àquilo que é, de fato, depressão, quando obviamente, diagnosticada, né, como a patologia depressão, ou se você está vivenciando um processo de ansiedade, o qual uma das características também pode ser um processo de humor deprimido. Então, nós precisamos nos conscientizarmos que nós não somos a doença. Se nós tivermos algum tipo de patologia, nós precisamos também compreender esse sujeito para além disso. Isso é uma parte do sujeito, né? Que caracteriza aquele sujeito é toda a sua outra completude. Porque o que acontece, eu estou trazendo esse assunto, Fabíola, porque muitas pessoas são rotuladas, né? isso. E aí, esse processo de rotularmos, isso já causa na pessoa um processo de inferiorização, né? Eu li um livro que é chamado Comunicação Não Violenta, que ele diz o seguinte, que as nossas palavras, elas são janelas ou são paredes. E aí nós precisamos muito refletir se aquilo que a gente lança para o outro, se aquilo que a gente está estigmatizando aquele outro, como é que aquele outro vai receber isso de nós? Né? A gente pode, inclusive, ocasionar naquele outro um humor deprimido ou um processo de depressão por conta das nossas palavras, da nossa falta de cuidado, de não atentarmos para aquilo que nós estamos dizendo para aquele outro. E principalmente nesse momento de isolamento social, onde as emoções elas vêm através de um misto muito grande, como eu falei anteriormente, né? Às vezes ela torna-se muito elevada e às vezes ela fica permeando ali, que a gente não consegue identificar as suas principais características, né? O que nos leva às nossas reações. Então, a gente precisa pensar, a gente precisa parar, a gente precisa, primeiro, cuidar de nós, das nossas emoções, para que nós possamos nos potencializar para cuidar também das outras pessoas. Às vezes, nós super exigimos de nós mesmos e aí acaba que a gente não consegue dar conta nem do nosso autocuidado, nem do cuidado com o outro. É isso, é isso, é isso mesmo. Aí tem mães, né? A Andresa que está aqui conosco. Aí ela traz a insônia, ela traz a depressão, ela traz essa questão do medo, não é? Que eu acho que essa é uma realidade que está quase que globalizada, não é, Aninha? Sim, exatamente, não é? Essas emoções, esses sentimentos, eles são sentimentos que estão mais latentes, digamos assim, não é? Mas muitas vezes também vai muito do que a gente ouve a característica do outro dizer que tem, e aí acaba que nós absorvemos para nós. Por exemplo, se a gente escuta uma reportagem e a pessoa começa a dizer, ah, eu recebi um diagnóstico de depressão, e eu estou com isolamento, eu não tenho vontade de me alimentar, eu não tenho vontade de sair, eu não tenho, né? Aí acaba que também a gente somatiza isso e internaliza isso de uma maneira a nos autodiagnosticarmos também por um processo de depressão. Mas de praxe,
né? A ansiedade, o medo, o humor deprimido são muito presentificados, principalmente nesse momento de isolamento social, né? E aí, o contraponto é nós traçarmos possibilidades, construirmos e encontrarmos possibilidades para melhor lidar com isso de uma forma mais positiva e mais construtiva, né? Então, uma das ideias, primeiramente, é você traçar uma rotina onde você possa colocar ali na sua agenda, ou você, da forma que você melhor administrar, né, daquilo que você pode fazer no seu dia, já. Claro que a gente sabe que algumas atividades estão voltando, mas a maioria ainda está em casa, né, no isolamento social. Então, Isso. traçarmos uma rotina, a prática de atividade física também é muito importante, porque Ana, mas não tem academia, mas você pode fazer em casa, você pode inovar, não é? Você pode traçar outras Então, possibilidades, porque a prática da atividade física vai produzir em nós serotonina, né? Que é o hormônio do bem-estar. Então a gente vai isso. se sentir melhor. É deixarmos ali um tempo também para o nosso lazer. Aí a gente traz também essa perspectiva, mas tem criança em casa, tem pessoas idosas em casa. Poxa, faz o resgate das brincadeiras, né? Tenta ali É compartilhar isso. com a família, é o momento de vocês ouvirem, né? Assistir um filme juntos, né? Exatamente, cozinhar junto, fazer uma E refeição junto, montar ali alguma estratégia para que juntos eles possam melhor enfrentar este momento, né? isso. Ó, Aninha, a gente tem uma grande honra também, o vice-prefeito do Recife, né, o senhor Luciano Siqueiro, que está aqui conosco, e ele está falando da importância desse nosso diálogo e falando que a pandemia ela tem um forte impacto emocional e psicológico sobre todos nós. E é exatamente isso exatamente por isso esse tema. E com certeza eu vou pedir a Aninha que a gente volte a falar sobre isso. A gente precisa sim trazer esse tema outras vezes, porque muitos são os pontos que a gente precisa tocar, né? A gente falou aqui da pessoa com deficiência, a gente falou do idoso, a gente falou do cuidador, tá? Mas também tem a própria criança, né? Enfim, o pai que está precisando ir trabalhar, porque eu tenho essa realidade dentro de casa, o meu marido ele precisa ir trabalhar, então existe uma angústia grande, né? Porque ele foi o primeiro que se infectou, né? Depois dele, eu peguei a doença, mas e aí ele voltou a trabalhar. Então, tudo isso mexe com o nosso psicológico. A rotina da nossa casa, e que eu acredito que isso esteja em todas, tem sido modificada de uma forma assim muito, muito diferente, muito trágica. E assim, eu digo que é na tora, porque foi de ontem para hoje. Pá, mudou e você vai ter que aceitar, vai ter que ficar e vai ter que fazer, né? Isso mexe mesmo com a gente. Isso mexe demais com a gente. Eu tô, Aninha, eu tô triste porque a gente já está com o nosso tempo aí para terminar. Eu quero muito que você se prontifique aqui com a gente para que a gente volte a conversar sobre isso, tá? Que a gente possa falar com todos que estão aqui dando várias sugestões. Olha que coisa linda. Clau é uma mãe. Ela é uma mãe da ONG. Ela diz assim: olha aí uma ideia. Tira uma receita da gaveta, vê. Então, Exatamente. são coisas simples que vai fazer bem à nossa cabeça, à nossa saúde mental. Né? Esse momento está sendo um momento de irritação, de impaciência. Né? A gente tem percebido, a gente tem sofrido isso dentro de casa. É aquele momento que uma bobagemzinha, ai, a gente já faz uma coisa imensa. Né? Então, eu, pelo menos, saio desse bate-papo maravilhoso com essa tua mensagem de renovação, como você falou, Ressignificar. ressignificar, não, quase que não sai. Mas, enfim, eu saio com isso para mim, no meu coração. Quero muito te agradecer. Você é uma luz.
Estou à disposição. Eu é quem agradeço, né? E ressaltar mais uma vez que às vezes há uma certa inabilidade. Nem tudo nós damos conta e está tudo bem não darmos conta de tudo. E para isso que também nós nos colocamos à disposição. O processo psicoterapêutico, né? A psicoterapia é importante para que o sujeito possa se reconhecer, traçar e trilhar essas possibilidades para que ele possa se potencializar e melhor lidar com isso. Eu é quem agradeço pela Muito oportunidade. obrigada. Está acabando aí.